Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 4 de julho de 2025, faremos o comentário relativo à leitura diária desta sexta-feira, que é referente à lição de número 1 da igreja que nasceu no Pentecoste. A nossa leitura está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, e nos diz o seguinte: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Meus caros irmãos, aqui nós temos uma fala que é atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Transcrita pelo querido médico Lucas, que vai fazer a narrativa dos últimos momentos que o Senhor Jesus esteve aqui na terra e estava prestes para retornar às mansões celestiais. Então o Senhor estava dizendo aos discípulos: olha, estou de partida, estou indo embora, mas continuem em Jerusalém. Então fiquem no lugar, fazendo o que eu estou determinando, com o mesmo espírito, com a mesma disposição espiritual, na mesma fé, todos juntos no mesmo propósito, e vocês receberão o Consolador, aquele que eu enviarei para estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a promessa do Pai, que de mim vocês estão ouvindo. O Pai enviará juntamente comigo, mas sou eu que estou anunciando para vocês que ele virá. Certo? E além disso, ele disse: porque na verdade que a leitura que é determinada, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, o texto vai nos informar que o Consolador, aquele que viria, ele viria para batizar os crentes com o Espírito Santo. Assim como eles já conheciam o batismo com água, quando eles emergiam na água, confessando seus pecados e entregando a sua vida a Cristo, ao Salvador, e dedicando-se plenamente ao Senhor, assim seriam eles batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Ele estava chegando, mas era necessário que eles continuassem, repito, no mesmo lugar, em Jerusalém, com a mesma disposição de espírito, unidos no mesmo propósito, em comunhão e principalmente em oração. Então, os crentes teriam uma experiência nova, porque Deus traria coisas novas. Eles teriam uma experiência diferenciada com o Senhor. Mas era necessário que eles estivessem fazendo a vontade de Deus. Era necessário que eles estivessem
dispostos para atender a solicitação do Senhor. Era uma experiência específica em que eles mergulhariam, espiritualmente falando, no poder do Espírito Santo. E só podia passar por experiência aquele que já estivesse regenerado. É como aquela canção que nós cantamos na nossa igreja, né, no hino que 447 da harpa cristã, que diz: nasceste de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vais para o céu, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás, e ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ou seja, só podia receber o batismo no Espírito Santo aquele que já fosse regenerado, aquele que já fosse salvo, aquele que já fosse limpo pela palavra. São algumas das afirmações que o próprio comentarista faz. Aquele que já estivesse seu nome arrolado para entrar nas mansões celestiais. Então, eles já estavam prontos, eles já tinham sido selados, já eram propriedade de Deus, aleluia, já pertenciam ao Senhor. Então, se eles já eram do Senhor, se eles já pertenciam ao Senhor, Jesus só falou, agora é só esperar. A experiência pentecostal era apenas parte da trajetória da vida deles. E ali eles receberiam autoridade espiritual para continuar pregando o evangelho. E esse poder para o testemunhar fazia parte desta dimensão escatológica de anúncio do grande e glorioso dia do Senhor. E somente quem tivesse autoridade espiritual e uma vida consagrada, um testemunho que pudesse ser verificável, poderia fazer isto. E outro detalhe que o autor também levanta em nossa lição, que é bastante interessante, é o exercício do amor, que aponta para o exercício dos dons espirituais, porque os crentes viviam em comunhão, na oração, no partir do pão, nos cultos, e o Espírito Santo, quando veio sobre eles, veio domar as suas línguas, e agora, falando em línguas, eles tinham de Deus, da parte de Deus, um poder sobrenatural para poder falar a palavra. Os seus lábios, a sua boca, agora eram instrumentos do Espírito Santo para poder testemunhar do Evangelho. E falando em línguas, eles edificavam a si mesmos e magnificavam ao Senhor. Mas no seu cotidiano, eles precisavam praticar o amor, porque mais importa amar o irmão do que falar em línguas desconhecidas, porque o amor tudo supera, o amor tudo suporta. E
se nós verificarmos nas Escrituras Sagradas, o capítulo 12 de 1 aos Coríntios nos mostra que a galeria dos dons é uma galeria especial das Escrituras, e que feliz é aquele que foi agraciado por Deus, pelo Espírito Santo, de receber um dom espiritual. Mas quando Paulo termina de falar dos dons, ele diz assim: portanto, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E o caminho mais excelente que ele vai apontar no capítulo 13 é o caminho do amor. E daí ele fala que eu posso falar todas as línguas, posso falar muitas línguas, eu posso profetizar, mas se eu não tiver amor, isto de nada valeria. Então, Paulo vai nos mostrar que para o exercício do amor é necessário dos dons, para o exercício dos dons, é necessário que este crente coloque em evidência o amor. E quando ele termina de falar do amor no capítulo 13, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Daí ele retoma a fala sobre o dom de profecia, que é um dom superior, e como deve ser exercido o falar em línguas durante o culto. Então, vocês percebem que, enquanto ele fala dos dons, no entremeio da fala sobre os dons espirituais, ele coloca o amor, que é o cartão de identificação do cristão, né? Como um dos radialistas diziam há muito tempo, faz diferença na vida do cristão. Então, porque aqui é citado também na nossa lição, Romanos 5:5, que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que nós podemos perceber? Que a experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência ímpar na nossa vida. Receber os dons do Espírito Santo é mais maravilhoso ainda, mas se não tiver o amor, se não praticar o amor, nada disso terá proeminência. Então, a experiência específica, definida e contínua do exercício dos dons tem que passar pelo crivo do amor, né? As características do Pentecoste bíblico não estão centradas apenas nos dons e no batismo no Espírito Santo. O amor também deve ter proeminência, porque este é o maior mandamento bíblico e é a característica, o atributo principal de Deus. E foi por isto que ele enviou o seu Filho para nos salvar, porque nosso Deus é amor. Amém.